Pessoal, bom dia ainda a todos, por pouco não é boa tarde, né? Dada a fome, eu vou tentar ser o mais breve possível, um pouquinho mais breve que o Maia, mas só um pouquinho, tá? Que o microfone aberto, Maia por perto, né? Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido que ele. Eu vim falar aqui para vocês... Sempre faço no Moon algumas apresentações mais técnicas, tá? Hoje eu escolhi um outro lado, eu espero que vocês me perdoem. Eu vou ficar devendo para vocês alguns vídeos que depois vocês assistem no canal da Computec lá sobre a configuração mais detalhada. Mas eu trouxe aqui algumas opiniões e algumas coisas que vai fazer vocês refletirem sobre a parte Wi-Fi do MikroTik e também de outros equipamentos. Primeiro, deixa eu me apresentar aí para quem não me conhece. Faz tempo que eu não venho a Minas, deve fazer uns 3, 4 anos que eu não venho para cá. Então, os mineiros aí, muitos não me conhecem pessoalmente, mas já vi que muitos também me conhecem aí. Eu comecei, eu nem devia ter posto o ano ali, mas eu pus em 1995 com o segundo provedor Wi-Fi do Brasil. O primeiro foi a Rede Ômega, em Curitiba, que fechou alguns anos depois. E nós fomos o único provedor a partir do ano de 1996. Em 2012 eu comecei... eu só quero dizer para o Guilherme que... Ô Guilherme, é plágio aquele logotipo do... O logotipo do Lorenzo é plágio, olha lá. Ó. Eu comecei em 2012 e o nosso logotipo é igual. O Lorenzo é um amigão aí de muito tempo. Guilherme também. Tá? E em 2015 eu incubei a Tecnobox, que faz o Tecno DNS, tá? E são basicamente esses 3 ramos de atividade que eu atuo. Continuo firme nas 3, tá? A última meio que larguei de mão, tá? A gente vendeu a empresa o ano passado, onde eu atuo basicamente só ajudando ali. Mas nas 2 primeiras, que é na Computec e na Voz de Dados, a gente segue firme aí, trabalhando bastante. Eu trouxe para ajudar vocês aí a otimizar os enlaces ponto a ponto. A gente vê, principalmente nos grupos do Facebook, do WhatsApp, muita balela, muita bobagem, muita gente ganhando dinheiro com besteira em Wi-Fi, configurando enlace para outros, coisa que vocês mesmos podem fazer com uma facilidade tremenda. Eu vou mostrar aqui para vocês, para acabar de uma vez por todas, ou pelo menos ajudar a acabar com essa indústria da otimização de enlaces, tá? Que eu acho uma bobagem. Bom, os meus objetivos aqui são solidificar um pouquinho os conhecimentos de vocês, ajudar vocês. Vocês vão ver que eu vou tentar fazer isso de uma forma mais divertida dessa vez, não tão técnica quanto das outras vezes. A parte técnica eu prometo colocar depois, logo em seguida. Claro que eu vou falar muita coisa técnica aqui, mas depois. A Computec entrou recentemente, em agosto desse ano, no mercado de fibra. A gente está trazendo também ali no nosso stand, só para abrir um parêntese aí, os nossos PACPOM, com a ligação deles totalmente em fibra. Tá? É uma inovação, não usa o cabo mais TP, os PACPOMs podem ficar até 2 quilômetros um do outro e fazer tudo com GBIC ponto a ponto. Está ali no stand, vocês podem fazer uma rede toda Ethernet, toda metro, não usar nada de GPON, nada de EPON, nada de GPON, 100% Ethernet. Está ali, tá? Obviamente os segmentos têm que ser pequenos, não podem ser tão grandes quanto um segmento de GPON, mas nós temos aí já gente usando com MikroTik, com CCR de OLT, 8, 10 segmentos, 200 assinantes em cada segmento, muito similar ao que vocês fazem com uma OLT, até mais do que com uma OLT, se for fibra dentro da casa do cliente, em cada segmento. Até 60% mais barato que uma rede GPON. Está ali, depois vocês podem olhar, mas não é muito o assunto que eu vou colocar para vocês, mais uma inovação que a gente está trazendo. Agora, para dezembro, vai chegar o nosso primeiro lote comercial, a gente estava em beta desde agosto. Agora, para meio de dezembro, aí, vai chegar o nosso primeiro lote comercial desses produtos aí para atender vocês dessa maneira diferente, inusitada, principalmente para o provedor pequeno e médio que quer começar a trabalhar com fibra. Tá? E quer começar a trabalhar com fibra ou Ethernet. Independente de qualquer tecnologia, vocês vão trabalhar com Ethernet pura. Amanhã, depois que quer migrar de tecnologia, simplesmente vai jogar uma ONU dentro da caixa e vai migrar. Não vai ter nenhum problema de migração. Entrou o 10 GPON
bota uma ONU dentro da caixa, está migrado. Então é uma coisa muito simples, sempre que se trabalha com a internet, se trabalha com simplicidade, é nisso que a gente está apostando aí, principalmente provedores pequenos e médios. Pequenos e médios que eu falo até 10, 12 mil assinantes, tá? Quem tem mais do que isso eu já considero provedor que vai precisar de uma gerência um pouco maior. Então até 10, 12 mil assinantes eu considero pequenos e médios, dá para trabalhar com essa tecnologia aí tranquilamente, tá? Bom, vamos em frente, se esse negócio funcionar aqui. Funcionou. Bom, a gente está em Porto Alegre e a nossa origem é o rádio. Eu gostaria de começar aí com as personalidades do dia. Vamos começar com as polêmicas, né? Sempre que eu falo aqui tem uma polêmica envolvida. O Brasil está dividido aí entre coxinhas e petralhas, né? Então, vamos começar. As polêmicas de hoje são as seguintes. 90% dos enlaces Wi-Fi que eu vejo por aí, principalmente em provedores pequenos e médios, isso tem melhorado, tá? Há um ano atrás eu colocaria 95%, isso diminuiu. 50% depende somente da sorte para funcionar. E em 95% dos casos não é ruído, não é interferência. Apenas 1 em cada 20, a culpa é do ruído, tá? 95% dos casos é problema do próprio cara que comprou ou instalou errado, tá? E a gente vai tentar estudar aqui isso que ele fez. Nesses enlaces mal projetados, eu gostaria de incluir a maneira com que o pessoal compra os equipamentos. O pessoal compra equipamento hoje baseado em 2 critérios, preço e distância. O mínimo preço possível para aquela distância, né, para atender e suficiente para chegar no sinal desejado. E eu apresento a vocês o antigo instalador de enlaces ponto a ponto do provedor de vocês, que eu espero que a partir de hoje ele se torne um pouco mais inteligente. Tá? Bom, qual é o ganho correto para um enlace ponto a ponto Wi-Fi? Vamos supor aí que seja um enlace de 3 km, um enlace relativamente curto, um enlace urbano, metropolitano, numa região densa. O mineiro vai lá e diz: apenas o suficiente para agarrar, né? Mineiro garra, né? Ele não agarra nada, ele garra. Suficiente para agarrar o sinal. Então, se eu tenho um enlace de 3 km, eu pego lá 2 produtos que são suficientes para agarrar o sinal. Depois que agarrou o sinal, bora comer pão de queijo. Está tudo certo, né? Então, até hoje, muita gente fazia dessa forma a compra do seu equipamento e o uso dele posteriormente. Mas aí, com isso, ele vai gerar alguns problemas que a Carla Pérez vai resolver. Tá? Ela, como uma pessoa muito inteligente, né? Ao contrário do suficiente para agarrar o sinal, ela vai dizer para nós: não. O ganho correto que se compra uma antena é sempre o maior possível que o dinheiro pode comprar. E ela prova para vocês isso, tá? Com uma simples conta. O burrinho pegou logo 2 SXT na gaveta para fazer o sinal. Fazer um enlace, desculpa. Teve um sinal de menos 55, usou os 16 dBi do SXT, mais 24 no rádio. Eu nem botei 27, que o danado vai a 27. Eu botei 24 só para ficar uma conta redonda. Olhem ali que o total irradiado nesse enlace, 40 dB ERP. Tem um enlace suficiente para funcionar? Tem, claro que tem. Então ele funciona bem, passa relativamente bem a banda e tem uma potência ERP de 40 dB. Bom, a potência do rádio, só repetir ali embaixo, está em 24 dBm. Aí, a Carla Pérez vai contestar a informação do burrinho, dizendo: não, se você fizer assim, ponto a ponto com SXT, dessa forma, numa torre onde você já quer vender acesso através de setores, ou de OmniTIC, ou de qualquer outra coisa, não pode trabalhar com esse sistema, porque você assim vai estar espalhando ruído em toda a torre. E eu vou mostrar, vou provar. Ela vai fazer a conta aqui para vocês. Se eu pegar, por exemplo, 2 MANT 30, que seria a antena da MikroTik, tá? Não usar mais o SXT, olha o que vai acontecer para obter os mesmos menos 55 de sinal. Tá? Olha só, ela vai pegar 2 antenas de 30, ao invés de 24, como na situação anterior do rádio, ela vai usar aqui no enlace dela, depois que ela subir na torre e instalar a antena, apenas 10 dB
para obter os mesmos 40 ERP da situação anterior. Então, o sinal é o mesmo, a potência efetivamente irradiada é a mesma, porém, o total irradiado é o mesmo, o sinal do enlace é o mesmo, portanto a banda é a mesma, tá? Ou até maior nessa situação aqui, tá? Motivos pelos quais eu vou falar logo em seguida. Eu não peguei a de 34, porque o síndico não deixou instalar, é muito grande. Então eu peguei a de 30, tá? E para facilitar a conta também. O que ela fez ali depois que ela instalou? A conclusão dela é o seguinte: com o elemento passivo mais forte, ou de maior direcionalidade, no caso a antena, tá? Uma antena de maior ganho, houve uma redução do ruído do elemento ativo, que seria o rádio, da ordem de menos 14 dB. Então eu tinha 24 na situação com os 2 SXT e passei a ter apenas 10 na situação com mais direcionalidade, portanto com as antenas de maior ganho. O que aconteceu? Eu deixei de irradiar 14 dBm de ruído de cada lado do enlace. Bom, aí o pessoal vai perguntar, pô, mas só 14 dB? O nosso antigo instalador, aquele que trabalhava até ontem lá no provedor, pô, mas só 14 dB? Mas eu vou mostrar uma coisinha para vocês bem interessante, ó. 14 dB, fazendo a conta de energia logarítmica, vai dar aquilo ali, ó, 3 dB é 2 vezes menos ruído, ou menos interferência, 6 dB é 4 vezes menos ruído, 9 dB é 8 vezes menos ruído, 12 dB, 16 vezes menos ruído, e menos 14 dB são 30 vezes menos ruído gerado em cada lado do enlace. Com isso, o que acontece? Se vocês têm setoriais ou OmniTICs instalados nessas torres, e vocês adotam a solução da Carlinha e não a solução do burrinho, tá? Vocês têm 30 vezes menos ruído naquele enlace. Tá? Eu nem estou falando de antena blindada, nem estou falando de antena fechada, nem estou falando de espuma, não estou falando de nada disso. Eu estou falando simplesmente tirar um SXT e botar uma Mante 30 no lugar. Por exemplo, para falar só de microtic. Tá? Estou falando só de trocar a direcionalidade da antena. Ah, vai gastar um pouquinho mais? Claro que vai. Compensação, eu vou reduzir 30 vezes o ruído na minha torre de cada lado. Então, o que outrora era feito com 2 SXT, se for feito com antenas, será bem melhor. Tem gente aqui, certamente aqui dentro dessa sala, inclusive eu, que tem setoriais que nunca se endireitam. Certo? Sempre, todo dia, tem que trocar canal, tem um cliente ruim, tem que arrumar, tem um problema. E a gente vai olhar o PTP, os ponto a ponto, e a gente vê que tem na mesma torre equipamentos completamente errados, instalados junto com os setoriais. Ah, mas está em outro canal. Ah, mas não adianta. Tá? O Wi-Fi compartilha a mesma faixa. Vocês vão gerar ruído em vocês mesmos. Se eu coloco um canal muito próximo, tá? A faixa de guarda vai acabar invadindo, o espúrio vai acabar invadindo a faixa do lado e vocês vão se prejudicar certamente. Então experimentem a partir de hoje reduzir o ruído dos PTPs, tá? Com antenas sempre maiores de 28 dBi. Qual é a antena maior? É a máximo tamanho que vocês puderem comprar e que o síndico deixar instalar. Os nossos setoriais, a partir de amanhã, vão agradecer bastante e os nossos data rates também. Aí o burrinho vai perguntar para vocês, tá, mas então esses produtos de baixo ganho, com antena integrada, por exemplo, para que eles servem? Tá? Eles servem para colocar em cliente, onde uma casa está a várias dezenas de metros da outra. Lá eu não tenho problema de ruído, ou eu tenho pouco problema de ruído. Na minha torre eu tenho a concentração de todos os enlaces ali. Ali eu tenho problemas com ruído. É ali que eu tenho que tomar cuidado. Então esses produtos servem muito bem para colocar na casa do assinante. Bom, mas aí ele vai continuar. Bom, agora como é que eu otimizo o meu enlace na parte de dentro? Na parte de configuração, na parte física? Vamos em frente. Algumas dicas aí para vocês. A primeira eu já dei, comprar a antena ideal, sinal ideal, configuração correta e adotar o teste correto. Vou falar de cada um desses itens para vocês. Vamos em frente. Só esse negócio funcionar aqui. Bom, nossa amiga aí,
Miss Minas Gerais 2007, né? Cliente do provedor de vocês, né? Sei que tem bastante mineiro aqui, tá? Ela é a nova cliente de vocês, vocês instalaram na casa dela um SXT ontem, né? E ela ficou muito feliz quando sobra DBI no elemento passivo e podemos baixar a potência do rádio que faz PTP, deixando os nossos setoriais que atendem a Natália Guimarães livres de interferência, livres de ruído. E assim a gente pode cobrir ela todinha com sinal. Setoriais aí, tá? Depois da escolha da antena correta. E aqui o sinal, que é o segundo item, só voltar mais 3 aqui. Ó, sinal ideal, segundo item, tá? Sinal ideal para o enlace. A gente já viu numa outra apresentação minha, uns 2 anos atrás, do MUM, sobre o MIMO 64 QAM, que o sinal ideal para esse enlace é 63 dBm. Quem quer trabalhar em 40 MHz, ponto a ponto, vai ter que trabalhar com um sinal mínimo de menos 60 dBm. Quem quiser trabalhar em AC, 80 MHz, vai ter que trabalhar com esse sinal aqui a partir de amanhã. Tá? Para mim trabalhar na modulação máxima e na canalização mais larga. Dá para trabalhar daqui para baixo? Dá. Basta consultar aqui a Carla Pérez, né? Tá? E vocês vão ver que ela simplesmente aplicou a lei de Shannon. Dobrou o canal, caiu 3 dB. Ampliou a modulação, precisa de 3 dB a mais para modular. Então, aplicou a lei de Shannon, tá? Com mais 3 dB pela modulação mais exigente. Por que aqui caiu 6 e não 3? Porque eu estou trabalhando em 256 QAM, eu preciso de mais sinal, porque é uma modulação mais exigente. E por que eu preciso mais 3 dB? Porque eu estou trabalhando em 80 MHz, eu dobrei a largura de canal, eu preciso dobrar a quantidade de energia. Então, a partir de amanhã, tá? Mineiros, gaúchos, paulistas e afins do Brasil inteiro, enlaces ponto a ponto AC, menos 54 dBm, para vocês não terem nenhum problema. Eu só não vou voltar nos menos 63, porque aqui eu chego com todos os fatores físicos de modulação, que já está explicado lá no nosso canal do YouTube. Não vou fazer tudo de novo para mostrar para vocês, mas eu garanto que eu já mostrei numa outra apresentação passada como se chega aqui. Aqui eu só apliquei a lei de Shannon para chegar no AC. Bom, a configuração correta envolve algumas coisas. Canal limpo, isso é a primeira dívida que eu vou ficar com vocês, tá? Eu vou explicar para vocês mais tarde, num outro vídeo, lá no YouTube, como é que se chega usando o frequency usage e usando o EC, CE, EE, na frequência central e na estendida de cada canal 5.8 GB MikroTik, tá? Mas procurem canal limpo, sempre usando o frequency usage do MikroTik. Tá? O frequency usage é uma ferramenta de análise que vai mostrar para vocês aonde colocar os canais dos APs de vocês. NV2, não preciso falar, protocolo da MikroTik, e AP Station Bridge, a configuração correta. Eu vejo muita gente usando WDS aí até hoje, né? Mas não, já existe isso aqui desde a versão 5 do MikroTik, para facilitar a vida de vocês e ficar muito mais fácil. E configurar certinho o tamanho do cell radius, né? O tamanho do cell radius, até 10 km usa o mínimo, acima de 10 km usa o link mais 10% de tolerância. Então, se o link é de 20 km, vocês vão colocar ali no cell radius 22 km. Se o link é de 50 km, vão colocar ali no cell radius 55 km. O cell radius, se não me engano, vai até 99 km, tá? Mas eu acho que atende aí a maioria dos enlaces de vocês aí, o cell radius. Bom, a configuração correta, né? O Trump aprendeu direto com o fabricante. Fez um curso lá com a gente e ganhou a eleição. Já a nossa amiga perguntou no Facebook. Tá? E aí veio aquela saraivada de informação, cada um diz uma coisa, ninguém sabe nada, ninguém estudou nada, ninguém pesquisou nada, ninguém fez certificação nenhuma e fica dando um festival de opiniões. Eu confesso que eu me deprimo bastante, às vezes quando eu leio os comentários do Facebook e dá pena do cara que fez a pergunta. Tá? Porque realmente é tanta informação desencontrada, sem nexo, às vezes o assunto desvia até para outra coisa e não foca no que tem que focar. Foi o que a Hillary fez na campanha, né? Foi para tudo que é lado e não foi para lugar nenhum, né? E
o nosso amigo aqui se focou no fabricante, né, e ganhou a eleição. Então, se foquem no que o fabricante está dizendo, como é que ele ensina a configurar. Ele fez o rádio, ele sabe fazer. Tá? Vai lá e faz a certificação oficial do negócio. Tá? Não fica perguntando. E o último assunto é sobre o teste. Peguei mais um mineiro aí, inteligente, né? Tá? Nosso amigo da Maravilha. Explica para vocês, o teste aquele da Microtik é com uma sessão, ou no caso até 20 sessões, dependendo como vocês configurarem ali, TCP ou UDP. Ele não é a vida real. Tá? A vida real é um link heterogêneo, com mais pacotes. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, bem documentadinho, como é que funciona a vida real. Tá? Esse cara aqui é uma sessão só. Vocês vão ter uma surpresa negativa quando botarem o enlace no ar. Tá? Eu já vi, em pacotes pequenos, o Microtik naufragar com 30, 40 mega. Tá? Para fazer VoIP, por exemplo, para passar 2E1 num enlace com 2SXT, não passa. É uma tragédia. Se as pessoas falarem ao mesmo tempo TDM over IP, não passa, porque os pacotinhos são 64 bytes. Não passa. Agora, se vocês quiserem passar pacote de 1.400 bytes, vocês vão passar 100 mega, 120 mega, 105 mega. Tá? Muito cuidado com o que dizem para você no Facebook. Ah, esse link passa 100 mega, esse link passa 120 mega, esse link passa 70 mega. Mas peraí, que tamanho de pacote é? Que teste ele fez? Ele usou o quê? Qual é o parâmetro que ele utilizou? Tá? Se eu usar pacote de 64 bytes, eu vou morrer na metade da especificação que está ali. Então, muito cuidado com isso aí. O teste da Microtik é muito bom, é fantástico, mas ele só serve para dar um embasamento de como está a qualidade do link. Não tem nada a ver com a banda que vai passar no enlace. Infelizmente, eu tenho essa má notícia para dar para vocês. Nada a ver, como diz muito bem o nosso amigo da Maravilha. Ele não simula uma situação real. Tá? Bom, vamos fazer aqui um teste de banda de um enlace AC, tá? Por uma especialista em números. Tá? Eu trouxe aqui para vocês uma pessoa que sabe tudo de números, tá? Nossa amiga Dilma Rousseff. Sabe tudo de teste de Microtik, tá? Olha só o que ela diz para vocês. 2 Microtik AC no Facebook 12 GB. No WhatsApp 9 GB de banda. No speed test UDP, os print que eles botam lá, né? 430 mega. É ou não é verdade? O speed test em TCP, 120 mega. E na vida real, lógico, isso aqui é uma estimativa, tá? Depende do tamanho do pacote, como está configurado, o que está passando ali. 105 megas é o que passa num ponto A ponto AC, Microtik dos dois lados, tá? Vida real, um pouquinho mais de 100 megas só. Vida real, A com B, sinal de menos 55, 2 rádios AC na modulação máxima. Então vai ser disso aí para menos. Tá? Disso aí para menos. Quem disser que bota 2 NetMetal e passa 300 mega, passa até 430 em UDP. Tudo bem, eu até entendo que o ambiente de internet depois do provedor é misto, muitos pacotes são UDP, claro que vai dar um pouco mais do que isso aqui. Claro que é um híbrido disso aqui. Eu falo isso mais adiante. Bom, ela vai continuar ensinando para vocês. Olha lá. Ó. Vocês têm que entender que um enlace de rádio é um ambiente heterogêneo. Eu não sei que tipo de pacote. Se o meu cliente está acessando o YouTube é uma coisa, está pegando e-mail é outra, está falando no WhatsApp é outra. Eu não sei o que ele está fazendo, eu não tenho esse controle sobre o que ele pode ou não fazer. Então, o enlace de rádio é um ambiente heterogêneo, onde os tamanhos de pacote variam muito. E a forma com que o rádio espera para jogar isso num frame também varia muito. Tá? Então, o que eu posso afirmar para vocês é que 13 menos 4 é igual a 7. Tá? Então, ela está correta. Tá? Em um enlace, uma conta que eu não conheço, quais são os denominadores, 13 menos 4 pode ser 7. Tá? Bom, vamos em frente aqui. Agora vai uma conclusão. Vamos concluir aqui.
O nosso amigo presidente está concluindo. Vai o América Mineiro, vai o Santa Cruz, vai o Figueirense, talvez vá o Inter, né? Tá? Para a alegria dos gremistas, talvez vá o Inter, né? Qual é a conclusão disso tudo que eu falei até agora? Tá? Qual é a conclusão disso tudo? Bom, eu trouxe aí nossa amiga Bruna Marquezine, que vai concluir para vocês. Um ponto a ponto de alta qualidade sempre deve ficar longe dos meus setoriais. Quão longe? O máximo possível que couber na torre. Tá? Evite atrapalhar os setoriais de vocês com ruído exagerado, usando antenas abertas e de baixo ganho. Trabalha com elemento passivo, a antena, no maior ganho que o dinheiro puder comprar e o síndico permitir. Então, a Bruna resumiu bem aí o que vocês têm que fazer a partir de hoje para otimizar esses enlaces. No rádio, usa o TX, a potência de transmissão, sempre o mais baixo possível, para obter os níveis de sinais desejados. Não confie nos números da Dilma, nem nas coisas com pouco nexo do Temer, muito menos no que é dito no Facebook e no WhatsApp. E fico devendo para vocês o vídeo da canalização, lá que vai estar no nosso canal em alguns dias aí, para facilitar a vida de vocês usando o Frequency Usage e a canalização em 80 MHz, que tem muita gente já usando 40 e 80 MHz AC. Tá? Eu trouxe também aqui algumas coisas que ajudam vocês. Tá? Uma delas é o Radome Shield Press XT, que a gente pode ampliar a velocidade sem ampliar os riscos. Né? Não aumenta sinal, mas diminui ruído, então a modulação vai ficar mais alta. Tá? Outra coisa que eu trouxe para vocês interessante, proteções para os setoriais. Tá? Para o data rate do cliente ficar alto. Muitas vezes eu tenho um data rate de descida bom, o cliente me ouve bem, mas eu tenho um data rate de subida ruim, porque eu estou sendo atrapalhado pelos ponto a ponto e pelos outros setoriais que estão embaixo ou em cima de mim. Então eu trouxe aí o protetor do data rate para ajudar vocês. Aí eles estão instalados para minimizar ou praticamente resolver o problema de colocalização. A diferença desse cara aqui é impressionante. Tá? Chega a dar 30%, 40% a mais de performance e a mais de clientes em cada setor. Realmente muda bastante a vida do provedor de acesso depois disso aí. Esse cara aqui vocês já conhecem. E esse cara aqui é a novidade que a gente vai trazer com um microtik dentro. Tá? É um equipamento já todo blindado, todo fechado, já com escudo integrado. Tá? Bem interessante para ajudar os setores de vocês a concluir. E eu gostaria de terminar. Tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Desculpa correr um pouquinho, tá? Se tiverem alguma pergunta, fico à disposição mais uns minutos. Estou ali no stand da Computec, tá? Vou ficar ali. Pode falar. Oi. Você recomendou usar o Frequency Usage para analisar a questão do espectro do canal. Assim, nos testes que a gente fez e na hora de escolher um canal, a gente usa o analisador de espectro do microtik ali. A gente tem conseguido visualizar de uma maneira mais eficiente. Também, é tão eficiente quanto, ou até melhor, tranquilo. Pode usar também, não tem problema. O resultado vai ser bem similar, tá? Mais alguém? Ah, desculpa, mais um ali. Esse analisador de espectro do Story Rift do microtik, geralmente eu tenho visto que ele funciona mais em NV2, né? Em outros protocolos ele não funciona, ele não gera um gráfico ali com o uso. Mas nesses links AC tem que usar o NV2, tá? Tem que usar. Com o NStream, com protocolos mais antigos, ou o próprio 802.11, tu vai sofrer demais. Tá? Tem que usar, não adianta. Ó, mais um lá. Running. Boa tarde, Luciano. Deixa eu te perguntar, 2 enlaces em sequência um do outro, um sofre interferência no outro, mesmo você fazendo o teste de banda separado? Sofre. Na faixa do Wi-Fi é uma desgraça, porque gera espúrio em toda a faixa. Eu recomendo pelo menos 100 MHz de intervalo entre os ponto a ponto. Eu sei que isso perante a norma aí é meio difícil, né? Mas eu recomendo pelo menos 100 MHz de intervalo, no mínimo 80. Tá, para ficar bom, porque a faixa de guarda do nosso Wi-Fi ela cai muito devagar, né? Então sempre vai haver ruído nas laterais. Porque, por exemplo, se você faz um teste do ponto A para o B ou A para o C, a banda dá alta, e do B
para o D, né, Quando também dá eles- alto. Quando bota em produção os dois... Porque eles transmitem juntos, né? No meio, eles transmitem juntos e um atrapalha o outro, cai a banda geral. Acontece isso direto. A solução para isso aí é usar a antena fechada e afastar o máximo possível uma da outra. O máximo possível. Ah, não me diz assim, 1 metro, 50 centímetros, ou 5 metros, ou 50 metros. O que tu puder fazer na torre, quanto mais tu afastar, melhor. É a dica da Carla Pérez. Eu acho que é da Bruna. Essa é da Bruna. Obrigado. Mais alguma? Senão encerramos por aqui. Um bom almoço a todos aí. Fico à disposição. Meus contatos estão aqui, tá? Luciano, quando você fala que o BTS, o teste do microtik, você roda lá o BTS, dá 430 mega, outro dá 200 mega, e fala que não é confiável. Qual seria o teste real para você fazer? Seria o produção? Porque a produção, quando você está produzindo, você não pode tem desligar de ferramentas novo, né? tipo IPTraf e tal, que são um pouco mais confiáveis, né? Vamos dizer assim. Que geram um o tráfego bom maior. seria usar algum programa específico para teste, tá? Alguma coisa atrás do microtik também funciona melhor, porque ele tem que, por exemplo, o teste TCP, se tu fizer na própria RB, ele tem que gerar o pacote na RB. Aí é uma tragédia. Porque tá? aí sobe processamento, sobe memória. Aí vai perde processamento, tudo. vai memória, vai tudo embora, né? Então, eu te dou. Então, aí é bem complicado de fazer essas análises usando o próprio microtik para isso, né? Tá? Opa. Beleza, obrigado. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Eu vou ficar ali no stand da Computec ali, tá? Depois eu vou almoçar. Bem aqui no meio.